E quando Deus revela algo duro sobre alguém que você ama, o que você faz com a dor que isso provoca? Ignora? Afasta? Ou aprende a enxergar o propósito por trás desse choque? Hoje você vai entender por que essa revelação pode salvar mais do que destruir. Você confiou, você amou, você acreditou. E então Deus rasgou o véu e mostrou quem aquela pessoa realmente era. Agora você está aqui com o coração partido, se perguntando: o que eu faço com essa dor? Há momentos na jornada da fé em que o Senhor nos revela verdades dolorosas sobre aqueles que amamos. E hoje quero falar com você sobre essa experiência que rasga o coração, mas que ao mesmo tempo carrega a marca do cuidado divino. Quando Deus remove o véu e mostra a realidade escondida sobre alguém próximo, não é para nos destruir, mas para nos proteger e nos conduzir a um caminho de sabedoria. Charles Spurgeon, o príncipe da pregação, costumava dizer que a verdade de Deus é como uma espada de 2 gumes, corta para curar, fere para sarar. E quantas vezes não nos encontramos sangrando por dentro quando o Espírito Santo expõe o caráter real de alguém que ocupava um lugar especial em nosso coração? Essa dor não é sinal de fraqueza, meu irmão, minha irmã. É sinal de que você amou de verdade, de que você confiou, de que você investiu sua alma naquele relacionamento. A palavra nos ensina em Provérbios 27, versículo 6, fiéis são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Deus, em sua infinita misericórdia, prefere nos ferir com a verdade do que nos consolar com mentiras. Ele sabe que uma ilusão mantida é uma prisão disfarçada de conforto. E quando ele decide rasgar o véu, é porque chegou o tempo de você enxergar com os olhos que ele quer que você tenha. Spurgeon também nos lembrava que Deus nunca desperdiça nossa dor. Cada lágrima derramada diante do trono da graça é recolhida nas mãos do Pai. Cada noite em que você não conseguiu dormir, questionando como não percebeu antes os sinais, o Senhor esteve ali, sustentando seu coração partido. Porque revelar a verdade não é um ato de crueldade divina, é um ato de amor paternal. Pense comigo, quantas pessoas vivem anos, décadas até, ao lado de alguém cuja verdadeira natureza permanece escondida? Quantos casamentos, amizades, parcerias ministeriais seguem adiante construídos sobre alicerces de falsidade? E quando finalmente a estrutura desaba, o estrago é imensurável. Mas quando Deus intervém e expõe a verdade no tempo certo, Ele está poupando você de destruições maiores que viriam no futuro. A dor que você sente agora é real. Não vou minimizá-la. Não vou dizer que é fácil descobrir que aquela pessoa em quem você confiava mantinha uma dupla vida. Não vou fingir que não dói perceber que o amor que você ofereceu foi manipulado, que sua boa-fé foi explorada, que sua generosidade foi vista como fraqueza. Essa dor tem nome, tem peso, tem profundidade, e Deus não espera que você a ignore. O salmista Davi conhecia bem esse tipo de sofrimento. No Salmo 55, versículos 12 a 14, ele desabafa: pois não é um inimigo que me afronta, o que eu suportaria, nem é o que me aborrece que se engrandece contra mim, porque dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Veja a honestidade de Davi. Ele não esconde sua dor. Ele não finge que está tudo bem. Ele reconhece que a traição de alguém próximo é mais dolorosa que o ataque de um inimigo declarado. E se o homem segundo o coração de Deus passou por isso, por que você se sentiria envergonhado de admitir sua própria dor? Mas aqui está o que precisamos entender. Deus não revela essas verdades para nos deixar paralisados na tristeza. Ele revela para nos libertar. Cada exposição divina carrega consigo um convite à liberdade. Liberdade de ilusões. Liberdade de relacionamentos tóxicos disfarçados de bênção. Liberdade de compromissos que estavam drenando sua vida espiritual. Quando Jesus disse em João 8, versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ele não estava falando apenas de verdades teológicas abstratas. Ele estava falando sobre todas as verdades que precisamos conhecer para viver em plenitude.
E isso inclui a verdade sobre as pessoas ao nosso redor, por mais dolorosa que essa verdade seja. Você pode estar se perguntando agora, mas por que Deus permitiu que eu me aproximasse tanto dessa pessoa, se Ele sabia quem ela realmente era? Por que deixou que eu amasse, que eu confiasse, que eu me tornasse vulnerável? Essas são perguntas legítimas e merecem uma resposta fundamentada, não em filosofias humanas, mas na sabedoria das Escrituras. Romanos 8, versículo 28 nos assegura: "E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto." Note bem, não diz que todas as coisas são boas, mas que todas as coisas cooperam para o bem. A exposição dolorosa que você está vivendo hoje será transformada em sabedoria para o amanhã. O discernimento que você está adquirindo agora, comprado com lágrimas, será sua proteção nos próximos relacionamentos. Spurgeon costumava pregar que Deus é o grande educador de almas. E às vezes, as lições mais valiosas vêm através das experiências mais dolorosas. Você está sendo treinado na escola do Espírito Santo. Está aprendendo a discernir espíritos, a não se deixar enganar por aparências, a testar os frutos antes de confiar nas palavras. E aqui está algo crucial que não podemos ignorar. Quando Deus expõe a verdade sobre alguém, Ele também está expondo algo em nós. Não digo isso para culpá-lo pela decepção que sofreu. Absolutamente não. Mas para que você possa examinar seu próprio coração e descobrir o que o levou a ignorar os sinais que, olhando em retrospecto, provavelmente estavam lá. Será que você tinha tanta necessidade de ser amado que fechou os olhos para as contradições? Será que seu medo da solidão fez você tolerar o intolerável? Será que sua tendência a ver o melhor nas pessoas o impediu de ver o que era real? Essas não são acusações, são convites à reflexão. Porque quando entendemos nossos próprios padrões, nos tornamos menos vulneráveis a repeti-los. O profeta Jeremias alertou em Jeremias 17, versículo 9: "Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá?" Tanto o coração daquela pessoa que te decepcionou quanto o seu próprio coração precisam ser conhecidos pela luz divina. E às vezes, Deus usa a exposição da falsidade alheia para revelar nossas próprias áreas que precisam de cura e transformação. Então, o que fazer com essa dor que você carrega agora? Primeiro, permita-se senti-la. Não reprima. Não finja força onde há fragilidade. Leve essa dor à presença de Deus. Ele é grande o suficiente para suportar sua raiva, sua confusão, suas perguntas sem resposta. O Senhor não se assusta com sua humanidade. Ele a criou. Ele a entende. Segundo, recuse-se a deixar que essa experiência transforme seu coração em pedra. Há uma tentação perigosa, depois de uma decepção profunda, de erguer muros tão altos que ninguém mais consiga entrar. De jurar que nunca mais vai confiar, que nunca mais vai se abrir, que nunca mais vai amar. Mas isso não é sabedoria, é prisão. Isso não é proteção, é morte emocional. O chamado de Cristo para nós não muda porque fomos feridos. Ele ainda nos chama para amar. Ele ainda nos chama para perdoar. Ele ainda nos chama para confiar. Mas agora, com sabedoria, com discernimento, com limites saudáveis, com os olhos bem abertos. Se você sente que está no fundo do poço agora, se a revelação dessa verdade abalou suas estruturas, quero convidá-lo a buscar um aprofundamento maior na presença de Deus. Preparamos um material especial que pode te ajudar nessa jornada de restauração. É o nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. O link está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Não é só mais um material. É um guia prático para quem precisa reconstruir sua vida espiritual depois de uma tempestade. E se este vídeo está tocando seu coração, se você está reconhecendo sua própria história nessas palavras, inscreva-se no canal. Ative o sininho das notificações, porque você não está sozinho nessa jornada. Somos uma comunidade de pessoas que buscam viver a fé com autenticidade, que não têm medo de enfrentar as verdades difíceis, que acreditam que Deus pode transformar nossa maior dor em nosso maior testemunho. A verdade exposta por Deus carrega consigo uma responsabilidade que não podemos ignorar.
E essa responsabilidade começa com uma escolha fundamental. O que você vai fazer com o que agora sabe? Porque conhecimento sem ação apropriada se transforma em tormento. Você não pode mais fingir que não viu. Não pode voltar à ingenuidade anterior. A inocência, uma vez perdida, não retorna. Mas a sabedoria pode nascer em seu lugar. Há pessoas que, ao receberem a revelação divina sobre alguém, escolhem ignorá-la. Convencem a si mesmas de que estão sendo julgadoras demais, que todo mundo merece uma segunda chance, que talvez tenham interpretado mal os sinais. E embora a misericórdia seja uma virtude cristã essencial, há uma diferença abissal entre misericórdia e negação da realidade. Em 1 João 4, versículo 1, somos instruídos: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Note que essa não é uma sugestão, é um mandamento. Provar os espíritos não é falta de amor, é obediência. Discernir a verdade sobre as pessoas não é julgar, é exercer a sabedoria que Deus nos deu. Então, quando o Senhor rasga o véu e mostra quem realmente está ao seu lado, Ele espera que você haja de acordo com essa revelação. E a ação nem sempre significa rompimento imediato. Às vezes, significa estabelecer limites que antes não existiam. Às vezes, significa redefinir o tipo de acesso que aquela pessoa tem à sua vida, ao seu coração, às suas vulnerabilidades. Pense em Davi novamente. Quando ele finalmente enxergou a verdadeira natureza daquele amigo íntimo que o traiu, ele não ficou paralisado na amargura. Ele levou sua dor a Deus, processou sua decepção na presença divina e continuou sua jornada. O mesmo Salmo 55 que registra sua dor, também registra sua decisão. Quanto a mim, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. Essa é a postura que precisamos adotar. Não a postura de vítimas permanentes, eternamente reféns da decepção que sofremos, mas a postura de pessoas que, mesmo feridas, se recusam a deixar que o veneno da traição contamine toda a sua existência. Você foi enganado, sim. Você confiou em quem não merecia, sim. Mas isso não define quem você é. Isso não determina seu futuro. O que define você é como você responde à revelação. E aqui está algo que poucos pregam, mas que precisa ser dito. Você tem permissão para se afastar. Você tem permissão para encerrar relacionamentos que se provaram destrutivos. Você tem permissão para dizer não, para colocar distância, para proteger seu coração sem carregar culpa por isso. A cultura cristã às vezes nos ensina erroneamente que perdoar significa continuar se submetendo ao mesmo padrão de abuso, manipulação ou engano. Mas perdão e confiança são coisas diferentes. Você pode perdoar alguém completamente e ainda assim decidir que aquela pessoa não terá mais o mesmo lugar em sua vida. Perdão liberta você. Confiança precisa ser reconquistada. Em Mateus 7, versículo 6, Jesus nos adverte: Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, não aconteça que as pisem com os pés, e voltando-se, vos despedacem. Palavras fortes, não é mesmo? Mas são palavras do próprio Cristo. Há coisas sagradas em você, pérolas preciosas da sua alma, que não devem ser lançadas a quem demonstrou que não as valoriza. Seu amor é precioso, sua confiança é preciosa, sua vulnerabilidade é preciosa. E quando Deus expõe que alguém estava pisoteando essas pérolas, Ele está te dando permissão para guardá-las, para protegê-las, para oferecê-las apenas a quem demonstrar através de frutos consistentes que é digno desse tesouro. Mas e o perdão? Ah, o perdão. Essa palavra tão usada para manter pessoas em cativeiro emocional. Deixe-me ser claro. Perdoar é essencial para a sua própria liberdade. Mas perdoar não significa esquecer. Não significa agir como se nada tivesse acontecido. Não significa restabelecer imediatamente a mesma proximidade de antes. Perdão é a decisão de entregar a Deus o direito de vingança, de não permitir que a amargura estabeleça raízes no seu coração, de liberar aquela pessoa das dívidas emocionais que ela tem com você. Mas perdão não é amnésia espiritual. Não é fingir que a pessoa não mostrou quem realmente é. Não é se colocar novamente na mesma posição vulnerável.
O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 4, versículos 14 e 15, faz uma declaração surpreendente. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Paulo havia perdoado Alexandre, mas também advertiu Timóteo para se guardar dele. Perdão e sabedoria caminham juntos. Então, se você está lutando com a culpa de não querer mais a mesma proximidade com aquela pessoa que Deus expôs, liberte-se dessa culpa. Você não está sendo rancoroso. Você está sendo sábio. Você não está sendo implacável. Você está sendo prudente. Você não está falhando em amar. Você está aprendendo a amar com discernimento. E aqui está outra verdade libertadora. Você não é responsável pela redenção de ninguém. Essa é a obra de Cristo. Seu papel não é consertar pessoas quebradas, especialmente quando elas não reconhecem que estão quebradas. Seu papel não é ser o salvador pessoal de alguém que continua escolhendo a falsidade. Jesus já fez esse trabalho. Você não precisa repeti-lo. Há uma diferença entre interceder por alguém e se tornar refém emocional dessa pessoa. Você pode orar pela transformação de quem te feriu. Pode clamar para que Deus toque naquele coração endurecido. Pode até, de longe, torcer por um verdadeiro arrependimento. Mas você não precisa permanecer no campo de batalha, esperando que a mudança aconteça. Em Provérbios 4, versículo 23, lemos: Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração não é fechá-lo, é protegê-lo. É ser seletivo sobre quem tem acesso a ele. É reconhecer que nem todo mundo merece um lugar no santuário da sua alma. Quando Deus expõe a verdade sobre alguém, Ele está essencialmente dizendo: este relacionamento, na forma como está, não é seguro para você. E se o próprio Deus está sinalizando perigo, quem somos nós para insistir em permanecer na zona de risco? Isso não é fé. É teimosia disfarçada de espiritualidade. Agora preciso abordar algo delicado, mas necessário. E se a pessoa que Deus expôs é alguém da sua família? Um cônjuge, um filho, um pai, uma mãe? O que fazer quando a verdade revelada diz respeito a alguém que você não pode simplesmente remover da sua vida? Primeiro, entenda que mesmo em relacionamentos familiares, limites são não apenas permitidos, mas necessários. Honrar pai e mãe não significa aceitar abuso. Amar um cônjuge não significa tolerar infidelidade contínua sem consequências. Ser pai ou mãe não significa habilitar comportamentos destrutivos em filhos adultos. A palavra nos ensina em Efésios 6, versículo 4, falando aos pais: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Há responsabilidade mútua nas relações. Não é um caminho de mão única, onde apenas um lado deve sempre ceder, sempre perdoar, sempre ignorar padrões tóxicos. Se Deus expôs algo grave em um membro da família, talvez seja a hora de buscar ajuda profissional, aconselhamento pastoral, terapia, intervenção. Às vezes, o amor mais verdadeiro é aquele que se recusa a participar da própria destruição ou da destruição do outro. Às vezes, amor significa dizer: não vou mais financiar seu vício. Não vou mais encobrir suas mentiras. Não vou mais fingir que está tudo bem quando não está. Isso é extremamente difícil. Vai contra tudo o que fomos ensinados sobre lealdade familiar. Mas lealdade não é cumplicidade. Apoiar alguém não é ser conivente com o erro. E se sua saúde mental, emocional ou espiritual está sendo destruída por causa dessa lealdade mal direcionada, então não é lealdade. É sacrifício no altar errado. Jesus mesmo estabeleceu prioridades claras em Mateus 10, versículo 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Isso não é um chamado para abandonar a família, é um chamado para colocar Deus em primeiro lugar. E às vezes isso significa obedecer à verdade que Ele revelou, mesmo quando essa obediência rompe expectativas familiares. O caminho à frente não é fácil, não vou mentir para você. Reconstruir sua vida depois que Deus expõe uma verdade dolorosa sobre alguém querido exige coragem, exige fé, exige uma confiança renovada de que o Senhor
não te deixará desamparado. Mas Ele nunca deixa, nunca. Existe um processo de luto que acontece quando a verdade sobre alguém é revelada. E precisamos falar sobre isso porque muitos cristãos acham que não têm permissão para lamentar. Acham que demonstrar tristeza pela perda de um relacionamento é sinal de fraqueza espiritual. Mas isso não poderia estar mais distante da verdade bíblica. Você não perdeu apenas uma pessoa. Você perdeu a imagem que tinha dessa pessoa. Perdeu os sonhos que construiu envolvendo ela. Perdeu a segurança que sentia ao tê-la por perto. Perdeu a versão do futuro que incluía aquele relacionamento da forma como você imaginava. Essas são perdas reais. E perdas reais merecem ser lamentadas. O livro de Eclesiastes 3, versículo 4 nos lembra: há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar. Deus não espera que você pule direto para a alegria sem passar pelo vale do pranto. Ele não exige que você vista uma máscara de vitória enquanto seu coração ainda está sangrando por dentro. O luto é sagrado, o lamento é santo. Jesus chorou. Deixe isso penetrar em seu coração. O Filho de Deus, aquele que tinha todo o poder do universo à sua disposição, parou diante do túmulo de Lázaro e chorou. Não porque não pudesse ressuscitá-lo. Ele sabia que em poucos minutos Lázaro estaria vivo novamente. Mas Jesus chorou porque o luto das pessoas ao seu redor era real. A dor era real. E ele honrou essa dor com suas próprias lágrimas. Então, se você precisa chorar pela pessoa que pensava conhecer, mas que se revelou diferente, chore. Se você precisa processar a decepção, o sentimento de traição, a confusão de não ter visto os sinais antes, processe. Não tenha pressa de superar algo que tem raízes tão profundas em seu coração. A cura genuína não acontece no ritmo que os outros esperam de você. Ela acontece no ritmo que Deus determina. Mas aqui está o equilíbrio necessário. Permitir-se lamentar não é a mesma coisa que se estabelecer permanentemente no papel de vítima. Há um tempo para chorar, mas também há um tempo para enxugar as lágrimas e seguir em frente. Há um tempo para processar a dor, mas também há um tempo para decidir que aquela dor não vai definir o restante da sua história. O profeta Isaías nos traz uma promessa poderosa no capítulo 61, versículo 3. A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Deus não minimiza sua tristeza, mas Ele promete transformá-la. Promete trocar as cinzas por glória, a tristeza por gozo, a angústia por louvor. E essa transformação começa quando você escolhe acreditar que Deus não desperdiçou sua dor. Toda lágrima que você derramou foi vista. Todo pedaço do seu coração que se partiu foi recolhido pelas mãos divinas. E o mesmo Deus que permitiu que você passasse por esse vale é o Deus que vai te conduzir para o outro lado, mais forte, mais sábio, mais enraizado na verdade. Agora, enquanto você caminha por esse processo de cura, vai enfrentar pressões externas. Pessoas bem-intencionadas vão te dar conselhos. Alguns vão dizer que você está sendo duro demais. Outros vão insistir que você deveria dar mais uma chance. Alguns vão minimizar o que aconteceu. Outros vão querer que você tome decisões antes de estar pronto. Em meio a todas essas vozes, você precisa aprender a ouvir apenas uma, a voz do Espírito Santo. Ele é o conselheiro que Jesus prometeu enviar, e ele não vai te pressionar, não vai te manipular, não vai te confundir. A voz de Deus traz paz mesmo quando traz correção. Traz clareza mesmo quando o caminho é difícil. Traz convicção mesmo quando as circunstâncias são complexas. João 10, versículo 27 declara: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Você é ovelha de Cristo, e ovelhas reconhecem a voz do pastor. Então, no meio de toda a confusão, de todos os conselhos contraditórios, de todas as opiniões que as pessoas têm sobre sua situação, vá para o lugar secreto. Ajoelhe-se diante do trono da graça e pergunte: Senhor, o que tu queres que eu faça? E quando ele responder, quando você sentir aquela paz que excede todo o entendimento, aquela convicção profunda que só vem do alto, obedeça. Mesmo que sua obediência decepcione pessoas, mesmo que sua obediência quebre expectativas,
mesmo que sua obediência pareça radical aos olhos de quem está de fora. Obedeça, porque no final das contas, você vai prestar contas a Deus, não aos espectadores da sua vida. Há também uma tentação sutil que precisa ser confrontada. Quando Deus expõe a verdade sobre alguém, podemos cair na armadilha de nos tornarmos cínicos, de começar a suspeitar de todo mundo, de acreditar que ninguém é confiável, de erguer muros tão altos que nem os relacionamentos saudáveis conseguem entrar. Isso é o que o inimigo quer. Satanás adoraria que uma decepção se transformasse em desconfiança generalizada. Ele adoraria que você desistisse de amar, de confiar, de se conectar com outros seres humanos. Porque isolamento não é proteção, é prisão. E o chamado de Cristo para nós é para a comunhão, não para a reclusão. Em Hebreus 10, versículo 25, somos exortados, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Comunidade é essencial. Relacionamentos saudáveis são vitais. E sim, existe gente boa por aí. Existe gente íntegra, gente verdadeira, gente que vai honrar sua confiança. Sua tarefa não é encontrar pessoas perfeitas. Pessoas perfeitas não existem. Sua tarefa é desenvolver discernimento para identificar pessoas íntegras. Pessoas que quando erram, reconhecem. Pessoas que quando machucam, pedem perdão. Pessoas cujas vidas privadas são consistentes com suas faces públicas. Pessoas que não são santas, mas que são genuínas em sua jornada de santificação. E como você desenvolve esse discernimento? Primeiro, através da palavra. Quanto mais você conhece a verdade, mais fácil fica identificar a mentira. Quanto mais você se familiariza com o caráter de Deus, mais rapidamente você reconhece o que não vem dele. A Bíblia é sua régua, seu padrão, sua referência para medir tudo. Segundo, através da experiência. Sim, a experiência dolorosa que você acabou de passar. Ela não foi em vão. Ela te ensinou algo. Ela aguçou seus sentidos espirituais. Ela te mostrou sinais de alerta que você talvez ignorasse antes. Use esse aprendizado, não para se tornar paranoico, mas para se tornar prudente. Provérbios 14, versículo 15, nos ensina: o simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Simplicidade aqui não é uma virtude, é ingenuidade. É dar crédito a cada palavra sem testar, sem verificar, sem observar se os frutos correspondem às promessas. Prudência é diferente. Prudência observa. Prudência espera. Prudência não se deixa enganar por palavras bonitas, sem ações correspondentes. Terceiro, através da comunhão com outros crentes maduros. Pessoas que conhecem você, que amam você, que não têm agenda escondida. Essas pessoas podem ver coisas que você, por estar emocionalmente envolvido, não consegue ver. Elas podem fazer perguntas que você não pensou em fazer. Elas podem oferecer perspectivas que sozinho você não alcançaria. Provérbios 11, versículo 14 declara: não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Note, multidão de conselheiros sábios, não qualquer conselheiro. Não todo mundo que tem uma opinião está qualificado para orientar sua vida. Mas aqueles que demonstram frutos do Espírito, que têm histórico de sabedoria, que conhecem a palavra e a vivem, esses merecem sua atenção. À medida que você avança nessa jornada de cura e reconstrução, vai chegar um momento em que você precisará tomar decisões práticas. O que fazer com as memórias? Como lidar com pertences? Como responder quando aquela pessoa tentar contato? Como agir em situações sociais onde vocês se encontrarão? Não há uma fórmula única para todos. Cada situação tem suas particularidades, mas há princípios que podem guiar suas decisões. Primeiro princípio: sua paz interior é mais importante que a opinião alheia. Se manter fotos te traz dor, você pode removê-las. Se responder mensagens te arrasta para trás, você pode bloquear. Se estar em certos ambientes te faz mal, você pode declinar convites. Segundo princípio: você não deve nada além de respeito básico. Você não deve explicações detalhadas. Você não deve justificativas elaboradas. Você não deve acesso ilimitado à sua vida.
Um simples não é uma resposta completa. Não é falta de educação, não é falta de amor, é autocuidado. Terceiro princípio: reconciliação genuína exige arrependimento genuíno. Se aquela pessoa que Deus expôs vier até você dizendo que mudou, observe os frutos. Mudança real não acontece da noite para o dia. Transformação verdadeira deixa evidências. Não se contente com palavras bonitas, exija consistência ao longo do tempo. Mateus 3, versículo 8, registra João Batista dizendo: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Arrependimento não é apenas sentir remorso, é mudança de direção, é fruto visível, é transformação de comportamento. E você tem todo o direito de esperar ver esses frutos antes de restabelecer confiança. Chegamos agora a uma das questões mais profundas que você provavelmente está enfrentando: como confiar em Deus quando foi justamente Ele quem permitiu que você se aproximasse de alguém que no final te machucou? Como continuar acreditando na bondade divina quando a dor que você sente parece tão desnecessária, tão evitável? Essas perguntas são legítimas e merecem respostas honestas, não clichês espirituais vazios. Então vamos falar com transparência sobre a providência de Deus, sobre seu timing e sobre como Ele trabalha mesmo através das situações mais dolorosas para cumprir seus propósitos em nossas vidas. Primeiro, entenda que Deus não orquestra o mal. Ele não coloca pessoas más no seu caminho para te destruir. Tiago 1, versículos 13 e 14 esclarecem: ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. As pessoas têm livre-arbítrio, e algumas pessoas escolhem usar esse livre-arbítrio para enganar, manipular, ferir. Deus não as programa para fazer isso, mas em sua soberania, Ele permite que essas escolhas aconteçam porque um mundo sem livre-arbítrio seria um mundo de robôs, não de relacionamentos genuínos. Então, aquela pessoa que te decepcionou fez escolhas erradas, escolhas egoístas, escolhas que te machucaram profundamente. E Deus não aplaudiu essas escolhas. Ele as viu, Ele as registrou. E um dia, cada um prestará contas por cada ação. Romanos 14, versículo 12 confirma: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Mas aqui está o mistério da providência divina. Deus pode permitir que você passe por algo doloroso hoje, porque Ele está te preparando para algo glorioso amanhã. Ele pode permitir que você experimente uma decepção agora, porque está te poupando de uma tragédia maior no futuro. Ele pode permitir que uma verdade seja exposta neste momento, porque este é o tempo certo, o tempo em que você tem a maturidade para lidar com ela. José do Egito entendeu isso profundamente. Seus próprios irmãos o venderam como escravo. Pessoas da sua própria família o traíram da forma mais cruel possível. E durante anos, ele sofreu as consequências dessa traição: prisão injusta, acusações falsas, sonhos adiados. Mas no final, quando tudo se revelou, José pôde dizer em Gênesis 50, versículo 20: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Você vê a perspectiva de José? Ele não negou o mal que lhe fizeram, não minimizou a traição, não fingiu que não doeu, mas ele reconheceu que Deus estava trabalhando através daquele mal para produzir algo bom. E se José, depois de tudo que passou, conseguiu enxergar a mão de Deus na sua história, você também conseguirá. Talvez Deus esteja te preparando para ajudar outras pessoas que passarão pela mesma dor. Talvez esta experiência seja a credencial que te qualificará para um ministério futuro de restauração e cura. Talvez o testemunho que nascerá dessa provação seja exatamente o que alguém precisará ouvir para não desistir da fé. 2 Coríntios 1, versículos 3 e 4, nos mostram esse propósito. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Deus não desperdiça nada.
nem mesmo sua dor, especialmente não sua dor. Porque é justamente através das nossas feridas curadas que podemos alcançar as feridas abertas de outros. É através das nossas vitórias sobre a decepção que podemos inspirar outros a não desistirem. É através da nossa jornada do vale para o monte que podemos guiar outros pelo mesmo caminho. Agora você pode estar pensando, mas eu não quero ser testemunho. Eu não quero ajudar ninguém. Eu só quero que essa dor passe. E isso é absolutamente compreensível. No meio da tempestade, a última coisa que queremos pensar é em como nossa experiência pode beneficiar outros. Mas, com o tempo, à medida que a cura avança, você vai descobrir que há um propósito redentor em tudo que passou. E enquanto esse propósito ainda não está claro, enquanto você ainda está no meio do processo, o que sustenta você é a fé. Não uma fé cega, mas uma fé informada pelo caráter de Deus. Uma fé que olha para trás e vê todas as vezes que Ele já te sustentou. Uma fé que relembra suas promessas e se apega a elas mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Salmo 37, versículo 25, registra o testemunho de Davi. Fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Davi passou por traições múltiplas, foi perseguido por Saul, foi traído por Absalão, seu próprio filho, enfrentou decepções que fariam qualquer um questionar tudo. E ainda assim, no final da vida, ele pôde declarar: nunca vi desamparado o justo. Você não será a exceção. Deus não vai começar a abandonar seus filhos justamente agora, justamente com você. O mesmo Deus que sustentou Davi, que sustentou José, que sustentou incontáveis outros através dos séculos, vai sustentar você. Não porque você é forte, não porque você merece, mas porque Ele é fiel. E a fidelidade de Deus não depende das nossas circunstâncias. Há também uma dimensão espiritual nessa experiência que não podemos ignorar. Quando Deus expõe a verdade sobre alguém, muitas vezes Ele está expondo também as estratégias do inimigo na sua vida. Satanás é estratégico. Ele planta pessoas, situações, relacionamentos que parecem bênçãos, mas que na verdade são armadilhas. Efésios 6, versículo 12 nos alerta: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Existe uma guerra espiritual acontecendo, e você é um alvo valioso. O inimigo tentou usar aquela pessoa para te destruir, para roubar sua fé, para matar sua esperança, para destruir seu propósito. Mas ele falhou, porque Deus interveio. Deus expôs a verdade. Deus te acordou antes que fosse tarde demais. E agora você está do outro lado, ferido, mas vivo, machucado, mas ainda de pé, dolorido, mas não destruído. Isso não é sorte. Isso não é coincidência. Isso é intervenção divina. Isso é a mão de Deus te puxando do abismo. Isso é a misericórdia celestial te resgatando de uma destruição maior. E quando você olhar para trás, com a perspectiva que o tempo traz, você vai agradecer a Deus por ter exposto aquela verdade quando expôs. Mas e agora? Como você vive no presente, carregando as cicatrizes do passado, mas caminhando em direção ao futuro? A resposta está em aprender a viver um dia de cada vez, confiando que cada novo dia traz consigo a graça suficiente para aquele dia específico. Lamentações 3, versículos 22 e 23 nos confortam. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Você não precisa ter força para o ano inteiro. Você não precisa ter respostas para todas as perguntas. Você só precisa da graça de hoje para as demandas de hoje. Amanhã terá sua própria provisão. Seus próprios desafios, sim, mas também suas próprias misericórdias. E dia após dia, passo após passo, você vai descobrir que está andando novamente, que está sorrindo novamente, que está confiando novamente. Não da mesma forma ingênua de antes, mas de uma forma mais madura, mais sábia, mais fundamentada.
E um dia, talvez anos no futuro, você vai olhar para trás e perceber que aquela experiência dolorosa foi um divisor de águas, e você nunca teria se tornado quem está se tornando sem passar por aquilo. Que Deus usou o que o inimigo planejou para o mal e transformou em algo bom. Não porque o mal era bom, mas porque Deus é poderoso o suficiente para redimir até as piores situações. Então continue caminhando, continue confiando, continue acreditando que há um propósito maior sendo tecido através das suas lágrimas. Deus não terminou sua história. Na verdade, Ele pode estar apenas começando os capítulos mais gloriosos. E tudo o que você está aprendendo agora, toda a força que está desenvolvendo, toda a sabedoria que está adquirindo, tudo isso será usado para a sua glória e para o seu bem. Isaías 43, versículo 19, traz uma palavra profética para você hoje. Eis que farei uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura, não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus está fazendo algo novo. No meio do deserto que você está atravessando, Ele está abrindo caminhos. No meio da aridez emocional, Ele está fazendo brotar rios. Você pode ainda não ver completamente, mas está acontecendo. E logo, logo será evidente. Chegamos ao final dessa jornada e quero te deixar com uma última verdade. Você vai sobreviver a isso. Mais do que sobreviver, você vai prosperar. A dor que hoje parece insuportável um dia será transformada em testemunho. E o Deus que expôs a verdade é o mesmo Deus que vai restaurar completamente o seu coração. Agradeço profundamente por você ter caminhado comigo até aqui. Sei que não foi fácil ouvir algumas dessas verdades, mas espero que tenha encontrado conforto, direção e esperança nessa mensagem. Se este vídeo tocou seu coração, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe seu like e compartilhe nos comentários como Deus tem falado com você. E não se esqueça, nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus está disponível no link do primeiro comentário fixado. Esse material pode ser a ferramenta que você precisa para reconstruir sua vida espiritual neste momento. Continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na sua tela. Estamos juntos nessa caminhada de fé. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre você. Até o próximo vídeo.